Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença, as principais diferenças entre um gelato e um sorvete. Sim, existe muita diferença. E quando você fala para um dono de uma gelateria que, eu vou tomar um sorvete na sua loja, na sua gelateria, é como se você estivesse enfiando uma faca no coração do dono da gelateria, justamente por existir muitas diferenças, e é elas que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes da gente começar, não se esqueça, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta se você gostou desse vídeo, se você tem mais curiosidades, se você quer um outro tipo de conteúdo, deixa aqui no comentário. Luana, eu tenho dúvidas sobre tal coisa, que eu vou trazer aqui para vocês, combinado? E compartilha também com a galera, fechou? Agora vamos pro vídeo. Vamos lá. A primeira diferença entre gelato e sorvete expresso está na temperatura do produto. Qual é essa temperatura? O sorvete expresso, geralmente, ele é congelado lá na máquina, dentro do cilindro, na hora de servir na máquina expresso, em torno de menos 4 a menos 6 graus. Então, essa é a temperatura de um sorvete expresso, correto? Já no produto gelato, eles são produzidos de menos 10 a menos 16 graus Celsius. O que essa diferença de temperatura faz? Como o sorvete expresso, ele é produzido nessa temperatura de menos 4 a menos 6, acaba que ele não fica tão duro, ele fica mais macio na hora que você passa a colher, ele fica mais maleável. Beleza? Já já o gelato, por ele estar num processo de congelamento de menos 10 a menos 16 graus Celsius, ele se torna mais congelante, mais denso, mais firme. Então, você coloca a colher ali, ela fica mais durinha, tá? Então, assim, essa é a principal diferença da temperatura entre um gelato e um sorvete expresso. Fechou? Segunda diferença é a quantidade de ar que é incorporada dentro de cada produto. Tem uma sigla em inglês que fala eu anotei aqui, overrun. Nada mais é do que a incorporação de ar naquele produto. O sorvete expresso, ele tem uma incorporação de ar em torno de 60% em cima daquela calda de sorvete, daquele produto. Digamos assim, a gente pega uma casquinha de 200 gramas, tem em torno de 60% de incorporação de ar ali dentro. Já o gelato não tem quase nada de incorporação de ar. No máximo, se chegar a ter, vai ser 25% estourando. O que isso causa em cada produto? No sorvete expresso, como ele tem bastante incorporação de ar, ele acaba ficando mais macio, quando você coloca ele na boca, ele é mais suave, entendeu? Então, assim, essa mudança de incorporação de ar faz com que mexa na estrutura do produto, mas também proporciona uma alta rentabilidade. Por isso que o sorvete expresso, ele é tão lucrativo e ele é o mais escolhido, geralmente, para todas as empresas que querem entrar no ramo alimentício do mundo do gelado, né? Escolhe o sorvete expresso, porque ele é mais rápido e ele tem essa incorporação de ar, então acaba rendendo mais, entendeu? Dando mais margem de lucro para o sorveteiro. Já o gelato, ele não tem tanta incorporação de ar. Isso causa que ele fica mais denso, ele fique mais firme. Porém, tem uma grande vantagem no gelato. Por ele ter menos incorporação de ar, ele realça mais o sabor da fruta ou do sabor escolhido para aquele gelato. A incorporação de ar, quando ela é muito alta, ela acaba que tira as características do sabor. Então, você não sente o sabor tão realista igual um gelato. Entenderam? Conseguiram ver a diferença? Então, um gelato, ele não tem tanta incorporação de ar, ele é mais denso, ele é mais firme, porém, você sente mais o sabor dele. O sorvete expresso, ele é mais airado, ele é mais macio, porém, ele perde um pouco dessa potência do sabor,
Eu acho que assim ficou claro de entender. Então, assim, esse é o segundo fator principal da diferença entre os dois. Ah, Luana, mas por que você está explicando tudo isso? Para vocês não ficarem generalizando sorvete igual a gelato, porque realmente é muito diferente. É por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, tá? Vamos para o terceiro ponto de diferença entre os dois. Terceiro ponto de diferença entre um gelato e um sorvete expresso. Os ingredientes, galera, são muito diferentes. Vamos começar pelo gelato. Os ingredientes do gelato geralmente é leite fresco, frutas, eles usam muita fruta fresca para fazer os sabores do gelato, usam os próprios bombons, os próprios recheios. Então, assim, é tudo mais artesanal, mais trabalhoso. Exige uma certa estética para poder, depois que sai da máquina, montar na cuba bonitinho. Então, assim, os ingredientes geralmente são muito frescos e a validade dele é muito menor do que o sorvete expresso. Então, assim, quando você fala de gelateria, ele traz essa característica de ser mais gourmetizado, porque é tudo mais natural, os ingredientes são mais naturais, os ingredientes são de alto valor, porque você não encontra um gelato barato, porque ele tem um investimento muito caro, ele é mais gourmetizado, é mais eletizado. Então, começa pelos ingredientes. É totalmente diferente de um ingrediente de sorvete expresso. Quando a gente vem para o sorvete expresso, dentro do mundo do sorvete expresso, nós temos duas modalidades. A calda pronta, que eu já falei para vocês, e a calda artesanal. A minha é a calda artesanal, eu que faço. É o leite natural, que eu também uso, os ingredientes. Então, com isso, ele se torna mais saboroso do que uma calda pronta, correto? Com essa calda pronta, você pega ela, bate ali na calda, tem uns que usa base de água, outros base de leite e coloca na máquina. A calda artesanal, você já tem todo um processo para você fazer ela, correto? Porém, tem as vantagens de ser mais saborosas, na minha opinião. Então, a calda de sorvete expresso, ela é totalmente diferente da de gelato, porque ela não vai fruta, você não consegue colocar uma fruta, bater uma fruta ali dentro, porque não é tão compatível com os outros ingredientes, entende? Então, ela traz essa outra singularidade. O sorvete expresso, ele tem mais gordura vegetal, o gelato, ele já não tem tanta gordura. Então, tem toda essa diferença entre o gelato e o sorvete expresso, tá? Os ingredientes são completamente diferentes. Você não consegue pegar os mesmos ingredientes de um sorvete expresso e fazer um gelato. Não consegue. Fechou? Ficou claro até aqui? Vamos para o próximo ponto. Ah, antes que eu esqueça. Por ser ingredientes frescos, por exemplo, o morango. Se é um gelato de morango, eles pegam a fruta mesmo do morango e batem, trituram, colocam lá dentro, entendeu? Então, ele traz um sabor muito mais real do que um sorvete expresso, beleza? Vamos lá. O próximo, quinto ponto de diferença entre um sorvete expresso e um gelato. O preço e o posicionamento. Até agora eu já expliquei várias coisas que tem de diferença, né? Tanto a quantidade de ar, incorporação de ar, os ingredientes que são totalmente diferentes, as máquinas também são totalmente diferentes. Você não consegue fazer um gelato com uma máquina de sorvete expresso. Não consegue. É totalmente diferente. O investimento é muito maior. Uma máquina para fazer um gelato é muito mais caro do que uma máquina de sorvete expresso. Então, são totalmente dois extremos. Como eu expliquei isso até agora, a quinta diferença vai ficar muito fácil de vocês entenderem, que é o preço e o posicionamento. Como eu expliquei para vocês que tem várias diferenças, desde a forma de fazer, os maquinários que utiliza para fazer, os próprios ingredientes, como são totalmente diferentes, é óbvio que no gelato vai ter mais valor agregado financeiramente, o preço dele vai ser mais elevado do que um preço de um sorvete expresso. Faz sentido para você? Vamos trazer para a realidade. Uma média, né? Eu não sei em que lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo. Mas se você pegar e ir numa gelateria, você compra um potinho de no máximo 150 ml, 200 estourando. E vai vir uma bola ou duas bolas de gelato. 150 ml de gelato.
Nesse potinho minúsculo, você vai pagar de 20 a 25 reais. É um valor alto, é um ticket alto para pouco sorvete. Em comparação a uma casquinha de sorvete que tem 200 gramas de sorvete expresso, que você paga 7 reais numa casquinha. Conseguem? Vocês percebem a diferença? Um gelato ele tem um valor muito mais elevado por causa de toda a estrutura dele por trás, desde máquinas que são mais caras, processamento, ingredientes, diferente de um sorvete expresso. O sorvete expresso, ele é muito mais fácil, por isso que o nome é expresso, ele é rápido e fácil de fazer. Você bate o sorvete lá, coloca na máquina, em alguns minutinhos já sai. Ele é um sorvete de alto giro, você coloca ali, você consegue atender várias pessoas, você serve aqui uma casquinha, já vendeu cascão, copão, copinho, a pessoa para na sua loja, pega rapidão, já vai embora. Então é uma coisa que tem um alto fluxo, uma alta demanda, você consegue atingir um público maior. Então, você tendo ciência dessa diferença, tem que estar claro na sua mente que se você optar por abrir uma gelateria, essa gelateria vai atender somente um tipo de público, aquele público que consegue pagar um valor mais elevado. E não vai conseguir atingir a um público que vai pagar um valor menor, um valor de uma casquinha de 7 reais. Entendeu? Então, se você abrir uma gelateria, você tem que ir para um segmento de atender somente aquele público. Já a sorveteria expressa, o sorvete expresso ou o sorvete italiano, não sei como você conhece, né? Tem gente que conhece como sorvete italiano, sorvete expresso ou soft. Já a sorveteria italiana, soft, você consegue atender muito mais gente, um público muito mais amplo. Você consegue atender todas as categorias, se for um sorvete de qualidade e com alto volume. Enquanto na gelateria você vai atender 10 pessoas, na sorveteria você consegue atender 40, 50 pessoas, entendeu? Porque é um fluxo mais rápido, é um produto mais rápido e de alta rotatividade. Então, assim, o preço e o posicionamento tem que estar claro para você. Entender que os valores são diferentes e o público-alvo também é diferente, certo? Resumindo, né, pra gente encerrar esse vídeo. O sorvete expresso, ele é mais leve, mais rápido e mais acessível. Top, eu amo. Sorvete soft, expresso, italiano, tem meu coração. Não que eu não goste de gelato, tá? Eu gosto de gelato, mas, né, cada um vende seu peixe. Eu sou do ramo do soft. O gelato, ele é mais denso, ele tem essa pegada mais artesanal, mais única, com os ingredientes mais frescos, entendeu? Então, ele tem a sua particularidade, tá? Os dois têm o seu valor, cada um tem o seu valor. O gelato tem o seu valor, o sorvete expresso tem o seu valor. Então, assim, você escolhe o que é melhor para você empreender, o que você vai querer entrar, né? Esse mundo do ramo alimentício gelado tem meu coração, eu gosto mesmo, eu estudo e por isso que eu venho compartilhar com vocês. E eu vim trazer os principais pontos para vocês entenderem essa diferença e eu tenho certeza que eu vou ter esclarecido muitas dúvidas. Caso ainda ficou alguma para trás, deixa aqui nos comentários, não esqueça. Fechou? E se você quiser saber mais, tem mais curiosidades que eu ainda não trouxe aqui pro canal, também comente aqui no vídeo e eu tenho certeza que eu vou trazer um vídeo aqui explicando, trazendo uma clareza e deixando essa jornada do mundo de sorveteria mais leve para você que quer empreender nessa área ou até mesmo você que já empreende e quer alavancar suas vendas, ampliar os seus horizontes e poder alavancar o seu faturamento. Combinado? Então é isso. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.